Irmãos amados, vamos então abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Vamos ler desde o verso 50. Gostaria que estivéssemos bastante atentos para lermos o registro dos 4 evangelistas, já que esse é mais um evento narrado, descrito pelos 4 evangelistas, com características muito singulares. Então, vamos primeiro à narrativa de Lucas, mantenha o registro de Lucas, esse é nosso texto base, mas vamos ler também posteriormente Mateus, Marcos e João. Verso 50 então. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então vamos a Mateus, capítulo 27. Verso 57. E vamos ler até o verso 66. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vamos a Marcos, capítulo 15. Verso 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia
ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Vamos ainda ao Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 19, verso 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te damos graças por podermos nos reunir como teu rebanho, teu povo, aqueles a quem o Senhor prometeu que quando 2 ou 3 estivessem reunidos debaixo do teu nome, o Senhor ali estaria no meio deles. Muito obrigado. Que privilégio nós temos de sermos esses que o Senhor comprou para si. Muito obrigado. Propriedade tua, isso é o que somos. Tua amada igreja. Que maravilhosa bênção é essa para nós. Podermos nos reunir aos teus pés e abrirmos tua palavra. Senhor, nós apresentamos a ti os nossos corações, apresentamos a ti estes relatos da tua palavra e pedimos que mais uma vez, por teu Espírito, o Senhor novamente sopre para dentro dos nossos corações, revelando, trazendo entendimento espiritual, realidades tão maravilhosas que o Senhor reservou para nós aqui. Senhor, abrimos nossos corações com grande expectativa, para que o Senhor fale poderosamente conosco. Não permita que nenhum de nós se distraia. Cuida deste ambiente. Permita que a tua palavra flua para dentro de nós e limpe as nossas vidas e cure os nossos corações e edifique o nosso ser para a tua glória, Senhor. Este é o desejo dos nossos corações que depositamos aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então avançado e chegado ao fim desse evangelho tão precioso. E nós estamos aí às portas da ressurreição. Acabamos de olhar para a cruz
e para aquilo de tremendo que ocorreu naquela cruz, e que o Senhor permita que nunca jamais no seu coração e no meu cesse de haver um anelo, um desejo de nos achegarmos aos pés da cruz. Que o Senhor promova no seu coração e no meu um desejo de permanecermos aos pés da cruz. Meu irmão, a cruz é um divisor de águas. A realidade espiritual do que a cruz é em Jesus e de como ela se aplica à sua vida e à minha, é um divisor de águas. É o que nós podemos dizer que nos leva da morte para a vida. É o que realmente abre olhos, é o que realmente gera posicionamentos, é o que realmente move corações. Nós estamos aí diante de nós com um registro tremendo de um homem discípulo do Senhor oculto. Nós só temos isso que está aí diante de nós. Nós não sabemos em que momento esse discípulo, que até esse momento era oculto, em que momento seu coração foi despertado, nós não sabemos. Mas talvez, eu tenho uma sugestão para você, que talvez esse momento seja exatamente aquele em que ele pôde contemplar o Santo de Deus dependurado no madeiro. Irmão, ao longo da história da igreja, todos os homens de Deus que de alguma maneira puderam registrar sua experiência ao contemplar a cruz, nossos corações ficam assombrados. Quando nós olhamos aquele líder do movimento morável, o conde Zinzendorf, ele registra que ainda jovenzinho no castelo de seus pais, ele era de uma família muito rica, ele registra que havia um quadro da crucificação, então, no seu palácio. E jovenzinho ele foi despertado pelo Senhor, ainda uma criança. E o seu registro sabe qual é? Que de alguma maneira ele olhava para aquele quadro, olhava para aquela pintura, aquele registro tão pobre, porque o que pode ser registrado numa pintura, meu irmão? Apenas algo que você pode contemplar com seus olhos naturais, mas de alguma maneira, como nos foi lembrado, o Senhor busca em você e em mim olhos como da pomba. Aqueles olhos capazes de ver cores, belezas, aspectos que ainda não foram vistos. Aqueles olhos que são capazes de contemplar realidades que ainda não foram vistas. Então aquele menino olhou para aquele quadro. E então, contemplando aquele quadro, ele registra que o Senhor, pelo seu Espírito, falou com ele: isto eu fiz por ti. O que fizeste tu por mim? E então, a partir dali, essa vida foi conquistada pelo Senhor de tal maneira que ele entregou sua vida ao Senhor e foi um dos pioneiros daquele movimento que enviou missionários para a igreja, para os países, por 100 longos anos, meus irmãos. E eles oraram ao Senhor por todo esse período, mantendo uma vigília de oração e clamor pelas almas. Por quê? Porque alguém foi aos pés da cruz. Então, que a igreja jamais perca a realidade espiritual do que isso significa, irmão. Todos nós aqui acabamos de contemplar, ouvirmos em muitas mensagens, irmãos que compartilharam a respeito da cruz. Agora, que o Senhor obtenha aqui corações que avançaram na realidade espiritual de se dobrarem aos pés da cruz. E de realmente aos pés da cruz compreenderem o que aconteceu ali, quem é este que está dependurado entre o céu e a terra, o que ele realizou, por quem ele estava ali. E então, porque essa morte ela está fora do tempo, se ela paga pelos pecados que hoje você e eu, por qualquer motivo,
cometemos, então ela é uma morte que está fora do tempo, ela é transcendente, cheia de realidade ainda hoje. E é por isso que você e eu, nós somos chamados a nos dobrarmos aos pés da cruz ainda hoje, e dizermos: Senhor amado, Tu és o santo que se entregou em substituição pelo meu pecado. Tu és o bendito Santo de Deus que se ofereceu como oferta suave, mas também uma bendita oferta pela culpa, onde todos os pecados foram tratados. E então os nossos corações vão sendo despertados, nossos olhos vão sendo abertos e os nossos posicionamentos vão sendo requeridos. Então, graças ao Senhor. Agora, é evidente que diante de você está e de mim um sepultamento, querido irmão. E esse é um evento que fica entre dois eventos tremendamente gloriosos. Então nós temos antes do sepultamento a cruz. E depois do sepultamento a ressurreição. Mas eu queria que você compreendesse que o sepultamento do Senhor tem notas não menos magníficas do que aquelas que já vimos na cruz, e também do que aquelas que ainda veremos na ressurreição. Nós temos notas maravilhosas que não somente nos levam a um mover de amor pelo nosso Salvador, mas também nos fazem vislumbrar a ação sobrenatural, poderosa de Deus, mantendo registros, evidências da nossa fé. Que maravilhoso! Então, nós temos aí diante de nós o sepultamento do Senhor Jesus. E esse evento, que poderia de alguma maneira passar despercebido por cada um de nós, ele brilha com belezas e notas tão singulares, tão maravilhosas. Então, como já disse, nós poderíamos pensar que esse é apenas um evento necessário. Uma pessoa que morreu precisa ser sepultada, né? Esse é apenas um evento com características humanas, mundanas. Um evento necessário, já que houve morte. Mas não é bem assim, meu irmão. O que nós estamos presenciando aí é o sepultamento do Santo de Deus, é o sepultamento do Rei do Universo, é o sepultamento do Rei de toda a glória, é o sepultamento daquele homem perfeito, é o sepultamento daquele que predisse, não somente através da boca do seu profeta Isaías, mas através da sua própria boca, que entraria no coração da terra e ficaria por 3 dias. Foi ele que disse que seu sepultamento seria 3 dias. Então nós temos o cumprimento de profecias. Não só isso, nós temos a demonstração de amor de discípulos que irrompem com um posicionamento diante daquilo que estavam contemplando. Mas não só isso, nós temos marcas da realeza e da glória daquele homem que até aquele momento foi desprezado pelo mundo, mas que pela bendita soberania de Deus não foi permitido que ele continuasse sendo desprezado no seu sepultamento. Porque os condenados, meus amados irmãos, eles eram aqueles condenados, principalmente as condenações mais severas, seus corpos eram descartados muitas vezes, naquele lugar, em uma vala obscura, onde se consumia o lixo da cidade. Mas pela misericórdia e soberania de Deus, não seria assim com o Rei do Universo. Então, nós temos aí diante de nós esse registro emocionante da intervenção de Deus, para então testemunhar para nós, dando provas da realeza e da divindade do Senhor Jesus. Que maravilhoso. Vamos seguir então, considerando, num primeiro momento, 3 testemunhas, vamos dizer assim, 3 personagens principais, apenas para introduzir aqui o assunto,
três personagens, três testemunhas, três instrumentos que foram usados pelo Senhor para então registrar esse testemunho a respeito de quem estava dependurado naquela cruz. Então, primeiro, nós temos o que aconteceu através de José de Arimateia. E esse, então, é o primeiro testemunho a respeito de quem é este que estava dependurado naquela cruz. Mas não só isso, nós temos o testemunho daquelas mulheres. Maria, todas aquelas Marias que estavam ali a contemplar aquela cena e aquela cruz. Mas não só isso, nós temos ainda, pela soberania de Deus, pelo desígnio e presciência de Deus, nós temos os instrumentos das autoridades, todos aqueles sacerdotes e fariseus que vão a Pilatos para solicitar de Pilatos uma escolta, uma guarda romana, aqueles homens absolutamente preparados para a guerra, uma escolta romana para guardar o sepulcro. Não só isso, selar com um selo romano. Tudo que era selado com este selo romano era algo intransponível. Ninguém poderia mexer em algo que foi assegurado pelo selo romano. Havia uma escolta diante do sepulcro. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor, então, permitiu que tudo isso fosse assim, para que então pudesse testemunhar, não somente a realeza do Verbo eterno de Deus, mas também sua divindade, e assegurar para mim e para você evidências da nossa fé. Mas eu gostaria de que primeiro nós olhássemos para José de Arimateia. E então nós víssemos marcas de amor, marcas tão profundas, tão significativas. Então nós pudéssemos de alguma forma aprender com ele. Meus amados irmãos, nós vivemos em um mundo, nossa circunstância hoje é de hostilidade ao cristianismo, hostilidade declarada ao cristianismo e ao Senhor Jesus. Nós estamos vivendo esse contexto. E nesse contexto, é muito mais fácil não se posicionar. E talvez esse seja o grande problema da igreja. Não dar um passo e se posicionar em favor, junto, declarando união, declarando compromisso com o Senhor Jesus. É muito mais fácil se misturar com as coisas desse mundo. É muito mais fácil não se posicionar. É mais fácil rir das piadas sujas. É muito mais fácil ouvir as fofocas aqui e ali. É muito mais fácil não assumir uma posição que identifique você e eu como um cristão. Por quê? Porque as coisas são extremamente hostis. As pessoas são hostis. E qual talvez será o preço de tomar uma posição como essa? Que o Senhor nos ajude a compreender e também nos ajude a olhar para o exemplo de José, que num dado momento, irmão, nós não sabemos o que aconteceu até ali. O que nós sabemos é que ele não concordou com o que foi feito. Ele certamente acompanhou aqueles julgamentos que foram tão injustos em relação ao Senhor. Ele acompanhou algo do espancamento do Senhor. Ele estava ali, ele era um membro do Sinédrio. Aqueles 70 homens, anciãos do povo, que representavam o povo nos assuntos religiosos, e não somente religiosos, mas muitos outros até da vida civil. Eles eram os homens importantes da nação. E o que é dito para nós através de Marcos é que ele era um ilustre conselheiro, é a expressão que aparece lá, um ilustre membro
do Sinédrio, um homem importante, considerado, é o que significa a palavra ilustre lá. Ele não era um qualquer. José de Arimateia era um ilustre membro do Sinédrio, acompanhando tudo aquilo e não concordando com a ação deles, mas ele não se posicionou. Ele durante todo aquele julgamento, ele não conseguiu tomar uma posição. O registro que nós temos é que ele era um discípulo oculto do Senhor, mas houve um momento em que aquela designação que foi preparada para ele, então se mostrou para que ele tomasse uma posição. Ninguém poderia tomar essa posição por ele. Ele havia sido designado para aquele momento. E então ele toma uma posição e diz: eis-me aqui. A pergunta para mim e para você é o seguinte, querido irmão: você e eu também fomos designados pelo Senhor para boas obras. Você lembra que o apóstolo Paulo em Efésios 2:10, ele vai dizer que nós somos feitura dele. A palavra feitura lá é poema. Deus está compondo algo na nossa vida, por Cristo, para boas obras, que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então eu e você, Deus de antemão já preparou obras para que eu e você andássemos nelas. E ele também de antemão preparou algo para José de Arimateia, até um dado momento em que ele precisava se apresentar. E então o que nós vemos é José de Arimateia se apresentando. E agora, diante então desse contexto, nós, sem dúvida nenhuma, precisamos nos interessar pela vida de José de Arimateia e compreender um pouco mais a respeito desse homem. Quem era esse homem? Antes de mais nada, meus irmãos, o Senhor tem discípulos que nós desconhecemos. O Senhor tem discípulos, ao longo da história da igreja, houveram muitos discípulos ocultos que a igreja nem mesmo conheceu. Muitos amados discípulos do Senhor, ocultos, que não foram conhecidos, que não tiveram, não apareceram, não foram homens de grande evidência. Sim, o Senhor teve seus vasos que foram conhecidos, que foram úteis, mas não somente esses vasos, e também não menos importantes do que esses que foram conhecidos. O Senhor teve seus discípulos, amigos de Jesus, dos quais a igreja pouco sabe, mas são inigualáveis, porque demonstraram seu amor pelo Senhor ao longo de suas vidas. E o que nós temos é um homem tendo a oportunidade de demonstrar amor pelo Senhor. Agora, irmão, eu preciso fazer uma pergunta para você. Nós estamos em um ambiente hostil, em um ambiente controverso, em um ambiente contrário ao Senhor, e todos os dias eu e você temos oportunidades de nos apresentarmos. Mas por que muitas vezes nós agimos como se fôssemos agentes secretos do Senhor? Que ninguém saiba quem eu sou. Um irmão comenta esse texto, ele diz que, a respeito do registro de um rapaz que precisava de um emprego, e que então se apresentou uma oportunidade para que ele fosse para uma madeireira, junto com lenhadores. E então alguém que conhecia aquele emprego disse para ele: olha, se eles descobrirem que você é cristão, você vai ter muitos problemas lá. Eles vão te oprimir, te maltratar, te ridicularizar, zombar de você. Então o rapaz disse: não, eu preciso do dinheiro. E então, depois de um ano, eles se encontraram novamente. E aquele que tinha então orientado disse: moço, e como tem sido então sua experiência lá? Ele disse: eu não tenho tido problema nenhum, eles não descobriram. E então, nós podemos até rir dessa situação. Mas será, meu amado irmão, que essa não é a nossa história em muitos aspectos? Será que nós não temos vivido de uma maneira como se nosso objetivo fosse que menos
quanto menos pessoas descobrirem que eu sou de Jesus, que eu amo Jesus, que eu creio em Jesus, que minha vida é dele, melhor para mim. Melhor para a minha reputação, melhor para os meus negócios, melhor para as minhas finanças, melhor para o meu status, melhor para os meus relacionamentos. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Quanto mais parecido e misturado no meio das pessoas eu estiver, melhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Oséias capítulo 7, verso 9, tem um versículo muito interessante. Diz assim: Efraim se misturou. Efraim se misturou e é como um pão que não foi virado. Efraim se misturou e é como um pão que não foi virado. Então é aquele pão inútil, é aquele pão cru, é aquele pão que não pode ser alimento, porque está misturado. Então que o Senhor nos ajude, irmão, porque às vezes nós estamos brigando com Deus, querendo ser usados por Deus, mas o Senhor quer nos purificar, nos livrar de toda mistura, e nós estamos ali misturados, nos sentindo muito bem. Então nós frequentamos ambientes inadequados, nós temos companhias inadequadas, nós falamos de uma maneira inadequada, nós permitimos que essas coisas impregnem em nós e nós não nos incomodamos. Parece que nós estamos bem. Então, que o Senhor nos ajude para que o nosso coração seja ferido por aquilo que fere o Senhor Jesus. Para que nós não sejamos feridos quando as coisas nos prejudicarem nos nossos interesses, porque nós somos dele, não para vivermos para nós. Mas que o Senhor nos ajude para que nós sejamos realmente aqueles que estão sensíveis àquilo que ofende o Senhor. E então, seguindo um pouco mais, esse homem, José de Arimateia, o que o registro vai fazer para nós é dizer que, primeiro, a primeira designação é José, um homem rico. Havia um homem rico de Arimateia, chamado José. Então a primeira designação aí é que ele era rico. E é muito interessante, irmão, porque quanto ao sepultamento do Senhor Jesus, nós temos basicamente duas profecias muito importantes. A primeira delas é Isaías capítulo 53, verso 9. Abra aí, por favor. Isaías 53, verso 9. Então, a primeira menção profética do sepultamento está aí. Então, veja o que diz aí. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. O que está dizendo? Se ficasse por conta do mundo, ele seria jogado naquela vala de lixo. É isso que o texto está dizendo. O mundo desprezou o Senhor desde a manjedoura, procurando matá-lo ainda menino, até que então ele foi morto naquela cruz, e ele seria lançado com os perversos. É isso que o texto está dizendo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Não é impressionante, irmão? Com o rico esteve na sua morte. E continuando, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, a primeira profecia importante relacionada ao sepultamento do Senhor é essa. Ele foi designado a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Onde que está o cumprimento disso? José de Arimateia. Ele foi designado por Deus para esse momento, irmão. Será que tem um momento crucial na sua vida e na minha, para o qual você foi designado? Será que o Senhor preparou algo assim para você e para mim, para o qual você foi designado?
José foi designado, e nos arranjos do Senhor ele precisava ser rico. Ele precisava ser rico, e ele era um homem rico. E essas posses, então, de José, de Arimateia, concederam a ele a possibilidade de atuar numa esfera que os servos, os discípulos mais humildes não poderiam. Então ele recebeu algo para atuar de uma maneira. Lembre-se, irmão, você tem o que tem, nasceu na família que nasceu, recebeu da parte do Senhor o que recebeu, com um propósito. Não é para o seu bel prazer, mas é para a glória dele. E José descobriu naquele momento o motivo que Deus tinha preparado a vida dele sendo rico. Para que aquele que tinha sido designado para ir para a sepultura com os perversos, com o rico, estivesse na sua morte. Graças ao Senhor. O Senhor, Ele tem preparado boas obras para você e para mim. Você já tem, pela graça dEle, pelo mover e condução do Espírito, descobrido quais são elas. E tem respondido ao Senhor para andar nelas. E para que essas que foram de antemão preparadas, boas obras, foram preparadas para você e para mim, de antemão, pelo nosso bom e misericordioso Deus, não para que nós ficássemos de qualquer maneira, não. Ele nos chamou e nos designou com propósito. Então Ele nos deu o que deu, a profissão que deu, o dinheiro que você tem recebido, irmão. É para que o Senhor seja glorificado e nada mais interessa. Há um servo de Deus que, comentando esse episódio, ele usa uma frase impressionante, que eu anotei aqui, queria ler para você. Deixa-me localizar ela. Poderíamos, preste atenção, irmão. Veja, um dos comentaristas desse texto, ele usa uma frase sobre esse assunto específico de José de Arimateia e sobre a condição de José, homem rico. Então ele diz assim: poderíamos viver com muito mais simplicidade e doar com muito mais generosidade, se, como José, estivéssemos realmente esperando o reino de Deus. Não é impressionante? Não é impressionante? Poderíamos viver com muito menos, com muito mais simplicidade. Poderíamos doar muito mais. Qual é a chave? Porque esse era o coração desse homem? Por que ele não deu o pior para o Senhor? Por que ele não comprou um túmulo barato? Por que ele deu o túmulo, o melhor túmulo dele? Porque ele compreendeu. Ele esperava o reino. Ele não esperava um lugar digno para ser colocado para si mesmo. Ele esperava o reino de Deus. E por isso, ele então pôde ser esse instrumento de testemunho. Que o Senhor nos ajude nisso, para que nós sejamos esses. Sabe, Salomão tem uma expressão em Cantares 2:2, que eu acho que é maravilhosamente aplicável a José de Arimateia. E também deveria ser aplicada a mim e a você. Um lírio entre os espinhos. Qual lírio entre os espinhos? Esse é José de Arimateia. Agora, será que eu e você, nós temos sido esses lírios entre os espinhos? Porque é essa a nossa condição, amado irmão. Nós estamos entre os espinhos. Mas o Senhor deseja os seus lírios entre os espinhos. O que a sua igreja é? Um lírio entre os espinhos. Essa é sua amada. Então, essa é uma linda, maravilhosa definição a respeito de José de Arimateia. Mas não só isso, é dito que ele era justo e bom. Essas são marcas de caráter, irmão. Marcas, a expressão aí para bom, fala de
caráter, de algo interior. E a expressão para justo fala de testemunho exterior. Não era só alguém bom no seu caráter, mas que não tinha uma expressão do caráter nas atitudes da vida. Então esse era José, um homem bom de caráter, mas que era justo, que tinha um bom testemunho. Não só isso, diz também, são frases registradas pelos evangelistas muito notáveis. Diz que ele não consentiu com aquilo que o Sinédrio estava fazendo. Ele foi voto vencido, irmão. É isso que está sendo dito aí. Ele não consentiu, ele não concordou com o que aqueles homens estavam fazendo. Ele não votou a favor de matarem o Senhor Jesus. Esse é José. Mas ele não teve força naquele momento para se declarar um discípulo. Mas o Senhor, nos seus arranjos, tinha o momento exato para que ele aparecesse. Como também tem para mim e para você um momento exato em que ele deseja que nós nos declaremos. Não somente para ele, porque ele conhece e vê o teu coração, irmão. Nós estamos falando de um testemunho de amor. E então, esse homem, 2 frases, não consentia com o conselho e a ação deles e esperava o reino de Deus. Que coisa impressionante. E então, primeiro, ele era rico, como já disse. Isso certamente teve um impacto para que ele pudesse chegar até Pilatos, irmão. Você acha que um servo humilde e pobre conseguiria chegar a Pilatos? Então, certamente por conta da sua posição, ele conseguiu chegar a Pilatos. E, irmão, o que o registro vai dizer é que esse homem rico, importante, ilustre do Sinédrio, se você leu, eu não vou ficar abrindo os relatos aqui, mas João tem uma expressão quando, nessa audiência do José com Pilatos, quando ele roga, João usa a expressão lá, rogou a Pilatos. Sabe o que significa, irmão? Ele implorou pelo corpo do Senhor Jesus. Ele não foi lá tratar de uma audiência como se fosse um tribunal, despachar com Pilatos. Ele foi implorar pelo corpo do Senhor Jesus. Foi isso que José foi fazer. Ele foi implorar pelo corpo do Senhor Jesus. Então, seguindo, como já coloquei, ele precisava ser esse homem rico. E o que nós podemos fazer, irmão? Nós só podemos agradecer. E agradecer José por ter honrado o Senhor Jesus com um sepultamento digno. Esse agradecimento nós devemos a esse homem, porque ele sim foi um instrumento para que o Senhor fosse dignamente sepultado, e não só isso, para que essas evidências gloriosas da nossa fé, elas fossem asseguradas. Então, esse é José. Agora pense comigo, ele não tinha nada a ganhar. Ele tinha tudo a perder. Lembre-se, eles não compreendiam, e podemos até nos arriscar a dizer que eles não criam que ele ressuscitaria. Então, ele estava perdendo tudo por conta de um homem morto. Pense nisso, irmão. Ele estava perdendo tudo por conta de um homem que estava morto. Ele não tinha nada a ganhar. Ele perderia tudo. Ele poderia perder sua posição. E pense, meu amado irmão, o impacto dessa atitude de José ia espalhar como fogo na palha. Quando eles soubessem, então, o que esse ilustre membro do Sinédrio estava fazendo, a sua vida nunca mais seria a mesma. Talvez sua família fosse condenada a viver um ostracismo a partir daquele momento.
Talvez seus negócios fossem comprometidos a partir daquele momento. Talvez o seu dinheiro fosse perdido a partir daquele momento. Ele tinha tudo a perder, nada a ganhar. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos, para que nós sejamos encorajados nos nossos corações. Porque somente aqueles que quiserem pagar o preço é que pagarão realmente o preço. O Senhor dará uma oportunidade. Agora, aqueles que quiserem jogar, aqueles que quiserem preservar suas riquezas, e me entenda bem, eu não estou falando apenas de riquezas materiais, porque todos nós aqui podemos ficar muito satisfeitos de dar 10% do nosso dinheiro para o Senhor. Todos nós podemos ficar com a nossa consciência muito satisfeita, muito tranquila de dar isso ao Senhor. Agora a questão não é essa. O Senhor disse que se nós não aprendêssemos a renunciar tudo quanto temos, nós não poderíamos segui-lo. E esse homem aprendeu isso. Essa é a lição. Ele aprendeu o que significava renunciar suas riquezas. Esse é José de Arimateia, um homem que aprendeu a renunciar às suas riquezas. E ele, então, ele poderia pensar, vamos considerar aqui, irmão, seria muito mais cômodo se ele pensasse assim, olha, Jesus era um homem bom, um profeta de Deus, ele sofreu muito, né? Mas é uma pena, eu fico muito triste, mas a vida continua. Eu acho melhor eu não tomar nenhuma posição que possa comprometer minha influência ali no Senado, no Sinédrio. É melhor eu ficar ali, eu acho que eu posso ser mais útil estando ali. Ele não podia pensar assim, irmão. Ele tinha essa possibilidade. Ele poderia pensar assim. E quantos de nós pensamos assim? Quantos de nós, em circunstâncias nas quais o Senhor nos coloca para nós nos posicionarmos em favor dEle, ao lado dEle, e nós pensamos, melhor não mexer com isso não, é melhor não criar problema, eu acho que eu posso ser mais útil no anonimato. Que o Senhor nos ajude a aprender as lições que são tão marcantes aí na vida de José, porque glórias ao Senhor, ele num dado momento, apesar dos riscos, ele saiu do esconderijo. Apesar de todos os riscos, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a perda, ele compreendeu algo, irmão, que nós precisamos compreender: o Senhor também está nas perdas. Nós tendemos a achar que perdas são coisas nas quais o Senhor não está. Podem ser consequências de pecado, consequências de situações que nós mesmos geramos. E sim, muitas vezes podem. Mas o que eu queria que você observasse é que o Senhor segue conosco também nas perdas. E o Senhor reserva nas perdas bênção. O Senhor reserva nos momentos difíceis bênçãos da perda. E é isso que esse homem estava compreendendo. Quais são as bênçãos que você tem recebido nas perdas, meu irmão? Quais são? Você tem conseguido ver bênçãos nas perdas ou não? Você está em luta com Deus, fazendo uma birra diante de Deus porque perdeu aquilo que você julgava importante nisso, naquilo ou naquilo outro. Que o Senhor nos ajude para que nós sejamos esses, que no momento adequado, para o serviço designado, nós nos apresentemos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Alguns de nós foram
gerados em Cristo para um momento específico, irmão, que pode ser manifestado para todos, mas também pode não ser. Agora, que todos nós estejamos prontos para sermos aqueles que se apresentam ao Senhor num dado momento. Alguns foram designados para serem pais e mães, para se apresentarem e então cuidarem de outros. Outros foram designados para isso, para aquilo e para muitos serviços, mas que nós estejamos prontos para dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque no dado momento, então José toma uma posição firme em favor do Senhor Jesus. Qual é o ponto de virada, irmão? Qual é o ponto de virada? Sem dúvida nenhuma, o ponto de virada para a vida de José, nós não sabemos exatamente, essa é uma inferência, mas possivelmente o ponto de virada foi o fato de estar aos pés da cruz. Ele estava aos pés da cruz a contemplar. Então isso mudou a vida dele. E de alguma maneira ele disse: basta, eu não posso mais permanecer escondido. Eu não posso mais ser um discípulo oculto. E então ele se apresenta para aquilo para o qual ele foi designado. E que maravilhoso nós compreendermos que, pelo fato dele esperar o reino de Deus, isso nos indica algo a respeito da sua posição. Ele era um homem que esperava o reino. Você sabe, irmão, que nos evangelhos, nós temos algumas pessoas que são designadas com essa frase, né? Nós temos alguns poucos. Veja como essa é uma frase importante. Nós temos alguns poucos nos evangelhos que são designados. Simeão, por exemplo, é um desses, que é designado como alguém que aguardava a consolação de Israel. É só uma outra maneira de dizer, aguardava o reino de Deus. E essas pessoas são marcadas por um profundo amor pelo Senhor. E a atitude de José é muito mais uma atitude de amor do que propriamente uma atitude de fé, irmão. Eles não compreendiam e nem mesmo podiam crer ainda na ressurreição. Eles haviam ouvido o Senhor dizer, mas eles não compreendiam isso. Então é muito mais, todos aqueles que estavam envolvidos ali naquele momento do sepultamento, eles tiveram muito mais uma atitude de amor do que propriamente uma atitude de fé, de compreensão do que estaria para acontecer. Não, uma atitude de amor. Um dos irmãos que comenta o texto, ele diz algo muito singelo, muito lindo. Ele diz assim, que todas as pessoas que tocaram o corpo do Senhor Jesus para o sepultamento eram pessoas que o amavam. A partir do momento que ele derramou sua vida na morte, desde o momento em que ele foi descido do madeiro e levado até o sepulcro, só aqueles que o amavam tocaram nele. Que o Senhor desperte o seu amor. Que o Senhor desperte o meu amor. Para que nós tenhamos fé capaz, como aquela fé daquela mulher que tinha uma hemorragia. E que não podia, estava tão impedida, tinha tantas dificuldades, tinha uma multidão, mas ela se arrastou. E ela teve uma fé capaz de estender a sua mão, um amor capaz de se arrastar. Então, quando ela tocou no Senhor, ele imediatamente pôde perceber. Seus discípulos ficaram assustados. Como o senhor pode dizer isso? Muitas pessoas estão te tocando. Mas ele diz assim, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ele diz, porque ele reconhece um toque de amor. Ele reconhece. E então, José é esse que se manifesta, se apresenta para tocar o Senhor. Como muitos outros, aquelas mulheres que ajudaram,
Nicodemos, que agora vai aparecer. Então, voltando aí ao texto de Lucas, meu irmão, nosso texto base, o verso 52 vai dizer algo importante aí, que eu gostaria de mencionar para você, a segunda profecia. O verso 52 diz assim: tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E no verso 54, preste atenção, era o dia da preparação. Era o dia da preparação. Essa é uma expressão judaica para se referir à sexta-feira, o dia anterior ao sábado de Páscoa. A preparação era o dia anterior ao sábado. Então, essa era a sexta-feira. E nós temos, como já te disse, no Novo Testamento, a segunda profecia importante a respeito dessa hora do sepultamento. Ela foi proferida pelo próprio Senhor Jesus, em Mateus 12:40. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo. Mateus 12:40. Olha o que diz o Senhor a respeito do seu sepultamento. Mateus 12:40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmão, o Senhor então, Ele prediz que o seu sepultamento seria 3 dias. E isso é muito importante, porque é algo explícito dito pela sua própria boca. Existem muitos que entram em discussões sem razão, sem significado, em relação a esse texto, compreendendo que o Senhor estava falando de 3 dias completos de 24 horas. E não é isso que o texto diz. A expressão 3 dias e 3 noites é uma expressão coloquial, informal entre os judeus. E ela se refere a 3 períodos de 3 dias. 3 a um período de cada dia, digamos assim. Ela se refere a um período do primeiro dia, a um período do segundo dia, a um período do terceiro dia. Então o Senhor esteve por 3 dias sepultado, um período da sexta, um sábado inteiro e um período do domingo. Essa é a expressão. Por que nós sabemos? O que é dito é que ao entardecer, a sexta-feira para o judeu acabava às 18 horas. O Senhor Jesus morreu às 15 horas. 3 horas da tarde, certo, irmão? O que significa dizer que das 3 às 18 ele tinha que estar sepultado. Concorda, irmão? Para que a sexta-feira fosse parte dos 3 dias de sepultamento. Correto? Então José se apressou a falar com Pilatos, a remover o corpo, a preparar o corpo para que ele fosse depositado antes das 18 horas no túmulo novo. Essa é a profecia proferida pela boca do Senhor. 3 dias estarei no coração da terra. Durante 3 dias ele seria sepultado. E então ele morre às 15 horas. Isso gerou uma certa apreensão em Pilatos. Pilatos achou absolutamente incomum ele morrer em 6 horas. Muitos crucificados passavam muito tempo, muito mais do que 6 horas na cruz. Eles tinham suas pernas quebradas para que morressem mais rápido. Eles tiveram os 2 ladrões que foram crucificados, um de cada lado do Senhor, tiveram suas pernas quebradas para que morressem logo, para que no sábado de Páscoa não tivesse ninguém pendurado em nenhuma cruz, amaldiçoando assim a terra, como a lei já havia dito. Compreende, irmão?
Então eles tiveram suas pernas quebradas para acelerar a morte, porque os seus corpos eram sustentados por aquela madeirinha em que os pés ficavam apoiados. E ele, então, de tempos em tempos, agonizando, asfixiando, eles levantavam um pouco o corpo, baseado no ferimento dos pés, para que então pudessem respirar. Quando as pernas eram quebradas, o corpo absolutamente desabava, e eles logo eram asfixiados. Então as pernas eram quebradas por isso. Mas as pernas do nosso Senhor não foram quebradas. Por quê? Porque ele já estava morto. E vendo que já estava morto, não por crueldade, mas para que se cumprisse a Escritura, ele recebeu aquele golpe mortal que todo crucificado recebia, uma perfuração de lança no seu lado. E então o Senhor foi perfurado com aquela lança, para que depois então fosse retirado. Durante esse período de 3 horas, ele foi retirado pelas mãos daqueles que o amavam. Foi preparado para que então fosse colocado naquele túmulo novo de José de Arimateia. Agora, seguindo esses últimos detalhes, para nós já irmos encerrando, meus irmãos, aqui nós temos então, segundo o registro de João, a companhia, um companheiro para José de Arimateia. E esse companheiro era outro discípulo oculto, podemos assim dizer, Nicodemos, outro importante membro do Sinédrio, aquele que havia procurado o Senhor à noite, mestre dos judeus. Aqui então aparece um outro discípulo, que também estava a perder tudo, a mesma coisa, que também estava a dispor suas riquezas aos pés do Senhor, Nicodemos. E então nós temos José indo implorar para Pilatos: ora, irmão, você não acha que a situação de José perante Pilatos foi uma situação difícil? Pense comigo, Pilatos já estava por aqui com o Sinédrio estava a pressionar Pilatos, a denunciar Pilatos para o imperador, para pressioná-lo, para condenar um homem inocente. Então agora aparece um membro do Sinédrio que havia condenado à morte, através dele, aquele que estava pendurado no madeiro, e agora aparece um membro do Sinédrio para pedir o corpo. Você não acha que Pilatos podia olhar para ele e dizer: que piada é essa? Vocês acabaram de condenar esse homem. O que você está fazendo aqui? Então estava José a implorar pelo corpo do seu amado Senhor. E então Pilatos fica assustado porque ele já havia morrido. Agora, graças ao Senhor, nós podemos contemplar essa glória, irmão, porque aquele que é autor e Senhor da vida também é Senhor da morte. E ele então entra na morte e rende a sua vida em 6 horas. Porque senão a morte não teria como lançar suas garras sobre ele. Ele precisou render o seu espírito. A morte não se apoderou dele, ele entrou na morte. Ele rendeu-se para entrar na morte. E então, surpreso, Pilatos pede o testemunho do comandante para saber se realmente esse homem estava morto. Agora, eu preciso que você abra em Marcos, no registro de Marcos, capítulo 15, para que você veja algo muito maravilhoso que alguns estudiosos sugerem. Aí, no texto de Marcos, especialmente, é o único que aparece esse detalhe. Então, no verso 43, diz assim: vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. A expressão grega para corpo aí é soma.
É a expressão soma. Significa o quê? Organismo. Corpo humano, corpo físico. Corpo onde reside alma e espírito. Então, soma é a expressão que é usada então por José para pedir o corpo de Jesus. E quando você, no verso 45, vê que Pilatos, após certificar-se da morte, do Senhor pelo comandante, cedeu o corpo a José. A expressão, alguns estudiosos sugerem que em alguns manuscritos aparece uma outra expressão. A expressão grega que aparece aí é necros, não é soma. A expressão que aparece aí é cadáver. É a expressão para cadáver, não para corpo. Para José, era o corpo do seu amado. Para Pilatos, era o cadáver daquele crucificado. Então você vê a diferença, irmão, do amor registrado para nós aqui. O amor de José pediu o soma, o corpo do seu Senhor. Mas para Pilatos, era apenas um cadáver. Então, esse é mais um registro lindo do amor daqueles que tocaram o corpo do Senhor. Agora, irmão, sem dúvida nenhuma as atitudes desses dois homens foram frutos de amor. Muito mais do que de fé, como já dissemos. Fruto de amor. Agora, o verso 53 lá de Lucas vai dizer que foi então José que... foi José que tirou do madeiro. Nós não sabemos exatamente qual a distância, não dá para precisar. Tem hoje uma distância lá, para quem conhece Israel, para quem já foi lá, tem a tal igreja do Santo Sepulcro. E então, nós não podemos precisar a distância desse túmulo de José. Esse túmulo daquele que não era de Jerusalém, era de Arimateia, um povoado cerca de 10 quilômetros ali. Esse homem tinha então comprado um pequeno jardim próximo da cidade santa, cavado numa rocha, um túmulo para ele. Nós não sabemos a distância, mas o que nós sabemos é que esse homem carregou o corpo do Senhor. Era o dia da preparação. Um judeu que fosse se apresentar para Pilatos já estava contaminado. Que tocasse um corpo também estava contaminado. Mas ele jogou fora toda a sua religiosidade, porque ele amava o Senhor. E ele viu o quanto o Senhor era o Senhor acima de toda e qualquer religiosidade que eles pudessem ter. E então, mesmo desprezando toda aquela preparação, ele tira o corpo do Senhor do madeiro e carrega aquele corpo. Que o Senhor possa encontrar na minha vida e na sua homens e mulheres que estejam dispostos a levar o seu nome sobre os seus ombros, a terem identificação espiritual nas suas frontes, porque são esses que são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Então ele tira o corpo do Senhor, carrega o corpo do Senhor. Nós não sabemos que distância, nós não sabemos a distância que ele carrega. Nós sabemos que essa notícia ia se espalhar rápido. E então nós temos aqui junto dele Nicodemos. E o que João vai nos dizer é que Nicodemos leva algo especial, irmão. Ele leva um composto de mirra e aloés. Ele leva 34 quilos, 100 libras
de mirra e aloés. Irmão, você se lembra que aquele perfume precioso que foi quebrado para ungir o Senhor, que se espalhou sobre aquela casa, ele tinha um custo alto, não tinha? 300 denários, não foi? O preço desse desperdício foi o que Judas disse, não é? 1 ano de salário de um trabalhador comum. Era o custo daquele desperdício. Estou citando isso apenas para fazer uma comparação para você. Sabe qual é o preço estimado de um composto de 34 quilos de mirra e aloés? 30.000 denários. 30.000 denários. É o custo estimado de 34 quilos de mirra e aloés. Agora quero citar uma coisa para você. Todo bom judeu e todo cristão conhece uma figura judaica bíblica chamada Gamaliel. Não conhece? Todos nós conhecemos. Gamaliel era uma figura muito importante, filho de Hilel, aquele rabino importantíssimo, um dos pais da ordem, aquele homem que o seu apelido era formosura da lei. Esse era Gamaliel. Quando Gamaliel morreu, para o seu embalsamento, para que ele fosse sepultado, embalsamado e sepultado, foram usados 29 quilos de um composto de mirra e aloés. O que está acontecendo aqui, irmão? Esse homem está declarando, ainda que este mundo tenha tratado o meu Senhor como um insignificante, para mim, eu declaro que ele será sepultado como um rei. Só os reis eram sepultados com um composto como esse. Ele tomou das suas economias para apresentar um sepultamento digno e honrado, um sepultamento real para o Senhor. Irmão, eu e você, nós temos oportunidade de testemunhar nossa fé e nosso amor pelo Senhor. O que nós temos feito? Será que nós estamos satisfeitos? Será que a igreja não tem que dar um testemunho assim como esse ainda, até que Ele venha? Será que nós não precisamos dar um testemunho de que nós aguardamos o reino de Deus e que as demais coisas não importam para nós? Será que o Senhor não está aguardando isso para que então Ele rasgue os céus e volte para nós? E então, esses homens estavam dizendo, ainda que o mundo não te respeite, Senhor, ainda que o mundo não te honre, ainda que o mundo não te veja como digno, eu mesmo na tua morte, nós te oferecemos um sepultamento de rei. Tu és o nosso rei. E então eles tiveram a oportunidade de proclamar essa fé. Agora, eu gostaria de lembrar um detalhe para você. O Senhor Jesus, Ele foi marcado, como vou dizer isso para nós encerrarmos? Esse composto era um composto de mirra e aloés. Mirra, uma resina líquida, e aloés, um pó, que então era misturado para se fazer um composto, e então o corpo ia sendo embalsamado, enfaixado. Passava-se esse composto, que era um preservador, para evitar o mau cheiro. Então esse composto era passado, porque a mirra é essa resina para se embalsamar. E essa resina, ela tem então essa característica de vencer a morte, de resistir, de conter a morte. Agora, você se lembra que depois para a sua conferência, anote aí, em Êxodo capítulo 30, o Senhor, Ele faz menção, ordenação de duas coisas muito importantes. Ele faz a ordenação do óleo da unção, o óleo sagrado da unção, e também do incenso da unção. Duas coisas importantes. O óleo fala daquilo que de Deus desce para nós. E o incenso fala daquilo que Deus determina a maneira para que de nós suba para Ele.
Primeiro, desce dele para nós. Primeiro nós somos ungidos, para que depois possa subir de nós para ele. Então, primeiro, você tem lá em Êxodo 30 a designação do óleo santo da unção. Sabe qual é a primeira especiaria, irmão? Mirra. A primeira especiaria do óleo da unção, do óleo santo, é mirra. São 4 especiarias. É mirra, cinamomo, cálamo e cássia. 4 especiarias. Segundo a arte do perfumista. Porque o que de Deus desce para nós é o seu bendito Espírito. E qual é a marca distintiva desse Espírito que vem sobre nós? Vitória sobre a morte. Capacidade de nós mortificarmos os feitos da carne. Capacidade de vivermos uma vida de ressurreição. Capacidade de vivermos uma vida para Deus. Então de Deus desce para nós mirra da parte do seu Espírito. Agora, quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, aquele menino que nasceu, você se lembra os presentes que ele recebeu, irmão? Qual é o primeiro presente? Ele recebeu ouro, incenso e mirra. Porque nós temos mirra na manjedoura. E nós temos também mirra no túmulo. Mirra desde o início até o final da sua vida. Porque sobre ele desce de Deus uma vida invencível. Uma vida capaz de destruir a morte. Mirra desde a manjedoura até o túmulo. Que maravilhoso, irmão. Mirra da parte de Deus para você e para mim, por causa dele. Então, nós temos Nicodemos levando seu presente, aquele presente maravilhoso. Eu gostaria de, para nós encerrarmos, ler uma frase de Lutero sobre o sepultamento. E a frase é muito impressionante, porque ele está falando de se posicionar a favor de Cristo. Então, ouça essa frase. Se eu professar com a minha voz mais alta e fizer a exposição mais clara da palavra de Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto que o mundo e o diabo estão atacando, naquele momento, não estarei confessando a Cristo por mais ousadamente que eu falar. Eu posso fazer uma declaração maravilhosa com a minha voz, uma exposição tremenda da palavra de Deus. Se eu não estiver atento àquele ponto que o mundo e o diabo estão naquele momento atacando, se eu não for um soldado capaz de resistir lealmente, naquele momento, naquele ponto, eu não estou confessando o Senhor Jesus. Então que o Senhor nos ajude, porque quantas batalhas eu e você temos enfrentado, aquele ponto crucial que o diabo está atacando, e naquele momento nós recuamos. Se isso acontecer, irmão, se nós não resistirmos lealmente naquele ponto específico, nós não estaremos confessando o Senhor Jesus. Então que o Senhor nos ajude e nos faça ver mais a respeito dessa necessidade. O texto é maravilhosamente rico. Você viu a quantidade de aspectos, de pontos que tem aí em todos os relatos. Então leia os registros, para que no domingo pela manhã o Senhor fale mais aos nossos corações a respeito dessas gloriosas verdades. Vamos ter um momento de oração. Talvez 2 ou 3 irmãos pudessem agradecer rapidamente pelo que o Senhor nos tem falado. Amém.